Eu sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e nós vamos agora começar mais uma aula do 7º ano. Bom, a nossa aula de hoje, no caderno 2 do 7º ano, no capítulo 1, nas páginas 13, 14, 15 e 16, nós estaremos continuando a aula anterior sobre sintaxe, no caso, a sintaxe da frase, da oração e do período. E nós entraremos agora no estudo das orações e dos períodos simples e composto. Nós vimos na aula anterior que as frases, elas são classificadas primordialmente, antes de qualquer outra classificação, em frases nominais e verbais, certo? Nós vimos também que na nominal, a estrutura da frase se forma em função de um nome. E na frase verbal, em função de um verbo principal, tá? Gente, é importante, antes de tudo, vocês compreenderem a diferença entre verbo principal e verbo de ligação, que são os verbos auxiliares, certo? Os verbos de ligação, eles estão ali apenas para fazer um elo entre uma parte da frase e a outra. Eu peço, por favor, que vocês pesquisem uma lista de verbos de ligação e enviem para o meu e-mail com o nome e a série de vocês, para que vocês compreendam, façam no caderno de língua portuguesa, para que vocês compreendam essa diferença. Pesquisem, por favor, a diferença entre verbo principal e verbo auxiliar de ligação, e vocês vão perceber que o verbo de ligação, ele não exprime uma ação em si, ele exprime um estado, geralmente, certo? Então, a frase verbal, como eu disse na aula anterior, também pode ser chamada de oração, certo? Então, a oração é o enunciado estruturado em torno de um verbo, ou seja, uma frase verbal. Precisa ter um verbo principal, ou uma locução verbal, ou um tempo composto. Gente, a locução, nós vimos ano passado, nós vimos no estudo das classes gramaticais do primeiro bimestre, o que são as locuções. Só para nós relembrarmos, locução é duas ou mais palavras que têm o valor de uma classe gramatical, certo? Nesse caso, eu tenho para ser uma locução verbal, eu tenho que ter duas ou mais palavras com o valor de um verbo, certo? Então, a locução vai ser sempre duas ou mais palavras com o valor de uma classe gramatical. Na tirinha diz o seguinte: você nem vai querer saber como foi meu encontro. E o John continuou. Garfield pensa: o que significa que eu não quero saber como foi o seu encontro? As orações. Você nem vai querer saber como foi o meu primeiro encontro. O que significa que eu não quero saber como foi o encontro. Tudo aquilo que está grafado, que está destacado em verde pastel, é verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma frase verbal, eu tenho uma oração, tá? No caso, você nem vai querer saber, eu tenho 3 verbos. Eu tenho dois verbos principais e um auxiliar. Na frase verbal, existe oração sem sujeito. Lembrem que o sujeito, ele é como se fosse ou representasse na sintaxe o substantivo lá da classe de palavras, tudo bem? Então, o sujeito é de quem eu tô falando, do que eu tô falando, daquilo que está sendo dito. Existe oração sem sujeito, ou seja, sem a pessoa ou aquilo que está sendo falado, mas não existe oração sem verbo. Gente, compreendam. Para ser oração, precisa ter verbo. Não existe oração sem verbo. Existe frase sem verbo, que é a frase nominal. Mas não existe oração sem verbo. Toda oração possui um verbo. Veja os exemplos a seguir. Os dias estão sombrios. Oração formada por sujeito, verbo e predicativo do sujeito. Nós vamos ver nas próximas aulas, nas cenas dos próximos capítulos, sujeito,
e predicativo do sujeito. Não se preocupem. Mas, para que vocês entendam de uma forma mais simples, tá? Vamos voltar às aulas lá de morfologia. Vamos voltar às aulas lá de classe de palavras, certo? Então, oração formada por sujeito, verbo e predicativo do sujeito. É como uma oração da língua portuguesa deve ser formada sempre. Sujeito, verbo e complemento. Então, eu já falei isso para vocês. Quando nós falamos sujeito, é sobre quem eu falo. Quem é o sujeito dessa oração? Os dias. Então, os dias estão, é o verbo, e sombrios é o predicativo do sujeito. Sombrios é a qualidade dos dias, é a característica dos dias. Eles são sombrios. Quando eu digo há dias sombrios, a oração é formada apenas por verbo e seu complemento. Pois, como sabemos, o verbo haver, no sentido de existir, não possui sujeito, ele é impessoal. Lembram? Existem orações sem sujeito, mas nunca orações sem verbo. Então, o verbo, ele é o sujeito, quando nós usamos o verbo haver no sentido de existir, não possui verbo. Não se sabe quem não se sabe quem existe. Ele é chamado de impessoal, ele é um verbo impessoal. Não existe uma pessoa para esse verbo. Então, não existindo uma pessoa para o verbo, nós entendemos que o sujeito é inexistente, mas eu tenho verbo e complemento. Tudo bem? Observação. Nem toda oração é frase, pois no período composto, às vezes duas ou mais orações juntas, é que formam uma frase. Prestem atenção nisso, é muito importante. Nem toda oração é uma frase. Vocês lembram que eu falei que a frase precisa ter sentido completo? Justamente. Então, para haver sentido completo, em alguns casos, dentro do período composto que nós vamos estudar mais adiante, quando eu tenho mais de um verbo principal, a frase ela é composta por duas orações. Certo? Por dois períodos. Se eu tenho dois verbos principais, eu tenho duas orações, eu tenho dois períodos e logo eu tenho um período composto. Período simples, um verbo. Período composto, dois verbos ou mais, sempre verbos principais, tá, gente? Então, para que haja o sentido completo, mais de duas orações. Ou seja, eu vou ter duas orações e apenas uma frase. Sempre lembrem, só é frase quando possui sentido completo. Preste atenção. O importante é que todos sejamos felizes. Há duas orações e uma só frase. O importante é o quê? Se eu digo o importante é, até o eu tenho uma oração. Mas e aí? É importante o quê? O que é importante? Tem sentido completo? Não. Então eu preciso do complemento. O importante é que todos sejamos felizes. Eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações e apenas uma frase. Período. Lembram que eu falei ainda há pouco que quando nós temos um verbo na frase, nós temos um período. Quando nós temos dois verbos, nós temos dois períodos. Sempre verbos principais. Quando nós temos três verbos, nós temos três períodos e assim por diante. Então, o período é o enunciado formado por uma ou mais orações. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período. Se eu tenho duas orações, eu tenho dois períodos. Uma oração, um verbo. Duas orações, dois verbos, sempre principais. O período classifica-se em simples, quando ele tem apenas uma oração, ou seja, um verbo principal. O período simples também pode ser chamado de oração absoluta. Absoluta, o termo já diz, é quando só tem um verbo. Ele é absoluto, ele é único, verbo principal. Quando há apenas um verbo principal, ou seja, apenas uma oração, chamada de período simples e oração absoluta. Na propaganda do Bono da Nestlé, do biscoito Bono, maravilhoso inclusive, da Nestlé. Encha seu filho de bolacha. Quando ele diz encha seu filho de bolacha, nós temos aí o verbo
nós temos o sujeito, certo? Nós temos o complemento. Quando eu digo encha, encher. Então, eu tenho aí um período, porque eu tenho apenas um verbo, e esse período é chamado de simples. Ou seja, um verbo, uma oração, um período, período simples ou oração absoluta. As senhoras, como se chamam? Machado de Assis. Então, também aqui nesse caso, nesse exemplo, nós temos apenas um verbo principal. Nesse caso aqui nós temos uma locução verbal, mas com o valor de apenas um verbo principal. Então, é chamado de período simples, porque eu tenho um verbo, uma oração. É uma oração absoluta. Período composto. Se lá no período simples eu tenho apenas um verbo, o período composto, como a gente já sabe que tudo que é composto tem mais de um elemento. Então, o composto é formado por duas ou mais orações, dois ou mais verbos principais. No exemplo diz o seguinte: um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar a adivinha. Machado de Assis. Nesse caso, eu tenho dois verbos, certo? Perguntou e uma locução verbal com o valor de um verbo, iam consultar a adivinha. Iam consultar. Então, nesse caso, eu tenho período composto por dois períodos, ok? Período composto, nesse caso, nesse exemplo de Machado de Assis, dois verbos principais, que é formado por um verbo principal e uma locução verbal. E aqui nós temos um período composto, certo? Duas orações, dois verbos, período composto. Na tirinha diz o seguinte: ué, Cebolinha, não sabia que você rezava antes de comer. Espero que você goste da comida que eu fiz. Chamou Cebolinha. E lá vem um anjo da guarda do pobre Cebolinha, coitadinho. Então, o primeiro período composto. Não sabia que você rezava antes de comer. Eu tenho aqui 3 verbos principais. Eu tenho 3 orações. Eu tenho período composto formado por 3 orações. O segundo período composto é: espero que você goste da comida que eu fiz. Goste e fiz são 2 verbos principais. Então, se são 2 verbos principais, eu tenho 2 orações e eu tenho um período composto. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? A diferença entre frase, os tipos de frase, as frases nominais, as frases verbais, que nesse caso é oração, o conceito de oração, que precisa de um verbo principal para existir, período, simples e composto, certo? Faço as atividades das páginas 13, 14, 15 e 16. Eu quero que vocês anotem as dúvidas, continuem anotando as dúvidas de vocês no caderno de língua portuguesa, certo? Para que quando vocês venham tirar as dúvidas, seja por e-mail, seja no grupo que foi formado no WhatsApp, vocês já saibam quais são as dúvidas de vocês pontualmente. Coloquem a página, no número da questão, para que a gente esteja tirando essa dúvida de vocês de uma forma mais objetiva. Então, para resumir, tudo que nós vimos nessas 2 aulas sobre sintaxe, sobre a introdução da sintaxe, frase, período, oração e período, eu quero relembrar vocês que frase é todo enunciado de sentido completo, seja ela nominal, quando gira em torno de um nome, é formado ao redor de um nome, em função de um nome, ou verbal, quando é formado em função do verbo. Quando ela é formada em função do verbo, além de ser uma frase verbal, ela é chamada de oração. É quando possui o verbo principal, certo? E a oração, ela não precisa ter sentido completo, certo? Lembram lá que eu falei para vocês que nem sempre uma oração é uma frase. Lembram disso? Pois é, porque para ser frase precisa de sentido completo. E às vezes, no período composto, nós temos mais de uma oração que se completam para que juntas tenham sentido. Ou seja, eu posso ter 2 ou mais orações e apenas uma frase.
E o período é todo enunciado formado por uma oração. Gente, coloquem na cabeça de vocês. Eu trouxe esse mapa mental porque vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar. Vocês podem fazer os de vocês em casa e me enviar do jeito que vocês compreenderam, certo? De acordo com o material, do jeito que vocês compreenderam, vocês podem me enviar o mapa conceitual de vocês por foto, seja por e-mail ou por WhatsApp, certo? Até semana que vem. Tanto a lista com os verbos auxiliares, a diferença entre verbo auxiliar e de ligação com o verbo principal, e o mapa conceitual de vocês sobre a introdução da sintaxe, certo? Eu quero até semana que vem, na terça-feira que vem, para que vocês enviem para o meu WhatsApp ou enviem para o meu e-mail. Eu prefiro que vocês enviem para o e-mail, como já conversei com alguns alunos, fica mais fácil de guardar, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre frase, oração, período, como se aplica, como utilizar, como identificar. Façam a atividade de vocês e eu aguardo as demais dúvidas. Até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entrem em contato conosco.